Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero continuar a série de vídeos que eu estou falando a respeito do meu testemunho e das experiências que eu tive com o Senhor. No vídeo passado eu contei duas experiências que eu tive com o Senhor lá dentro do centro de reabilitação. Uma delas foi quando o Senhor me ungiu com o seu Espírito e a outra é quando o Senhor me selou com o seu Espírito. Foram duas experiências marcantes na minha vida que até hoje, quando eu lembro delas, eu sou impactado pela lembrança, eu sou edificado ainda hoje por aquelas lembranças que o Senhor me proporcionou naquele centro de reabilitação. Como eu disse para os irmãos, depois da minha passagem no centro de reabilitação, a minha vida ela nunca mais foi a mesma. Por que eu digo isso? Porque a minha vida melhorou e tudo começou a dar certo e tudo andou, eu me tornei um grande homem de Deus. Não foi por causa disso. Porque quando eu saí do centro de reabilitação, eu tinha 17 anos. Eu saí de lá porque estava na minha época de se alistar. E como eu era jovem ainda, estava começando na fé, estava aprendendo das coisas de Deus, apesar de eu ter tido aquelas duas grandes experiências com o Senhor, infelizmente, eu acabei voltando para o lugar onde eu morava, que era um lugar onde a criminalidade era muito alta, as ofertas eram muito visíveis a todo momento, e infelizmente eu voltei para as mesmas amizades. Então eu permaneci um tempo indo para a igreja, vivendo aquela vida cristã, mas com o tempo, voltando para as mesmas amizades, infelizmente eu retornei para aquele caminho errado. As pessoas elas podem até dizer, nossa, mas depois de ter tido aquelas experiências com o Senhor, acabar voltando para o mundo? Pois é, irmãos, infelizmente foi isso que aconteceu. Eu, depois de ter tido aquelas grandes experiências com o Senhor, acabei voltando para o mundo. E isso, irmãos, pode acontecer com qualquer pessoa se essa pessoa ela não vigiar, se essa pessoa ela não orar, se essa pessoa ela não se envolver com a obra de Deus. Porque Deus, quando ele tem um chamado na vida dessa pessoa, na vida de uma pessoa, ele chama essa pessoa para essa pessoa se envolver com o reino de Deus. Mas, irmãos, infelizmente o mundo hoje ele nos cerca de ofertas. E às vezes nós queremos barganhar com o Senhor. O que nós queremos? Nós queremos viver do reino de Deus, mas também queremos viver, aproveitar deste mundo aqui. E quando nós fazemos essa barganha com o Senhor, nós acabamos perdendo. Por quê? Porque é fato, irmãos, quando você tem um coração dividido entre este mundo e o reino de Deus, você tende a se inclinar para o mundo. Por quê? Porque nós não alimentamos o nosso espírito, nós passamos a não orar, nós enfraquecemos na oração, porque o pecado ele começa a vir se apresentar para nós e a gente começa com pequenas quedas, voltando um passo atrás, outro passo atrás. Quando nós vemos, deixamos de orar, e quando a pessoa ela deixou de orar, pode ter certeza que a sua queda é certa. E quando eu digo a sua queda, irmãos, eu não estou falando da pessoa que volta para o mundo das drogas, a pessoa que volta para a prostituição, ou da bebida, ou algo parecido. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão envolvidas com a palavra, que estão nos púlpitos, que estão dentro das igrejas, que estão até mesmo gravando vídeo, trazendo ministrações para vocês, mas na verdade algumas dessas pessoas elas estão caídas, mas não sabem. Por isso, irmãos, que é necessário nós continuarmos frequentemente com nossa vida devocional diante do Senhor. Uma vida de vigilância, uma vida de oração e de entrega para o reino de Deus. Se nós não nos entregarmos para o reino de Deus, nós não vamos viver uma totalidade no Senhor. Nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Acabamos nos tornando religiosos. Então, nós estamos fadados à queda. Então, infelizmente, depois que eu saí do centro de reabilitação, ainda houve um grande processo na minha vida. Tanto que a cadeia que eu contei para os irmãos que eu passei, ela não foi antes do centro de reabilitação, e sim veio depois. Então infelizmente, depois eu tive que passar pela cadeia. E a minha passagem pela cadeia, irmãos, foi um divisor de águas, porque depois que eu passei pela cadeia, eu não quis mais me envolver com este mundo
com este mundo, digamos assim, com esse mundo do crime, com essas coisas erradas que leva a pessoa a estar sendo presa, né, ou até mesmo sendo morta. Foi um divisor de águas para mim também. O centro de reabilitação foi um divisor de águas porque depois de lá, mesmo eu voltando para o mundo, mesmo eu olhando para trás, o pecado ele nunca mais teve o mesmo sabor para mim, porque o pecado eu tinha consciência que o meu Senhor era real, eu tinha consciência que Ele tinha uma obra na minha vida, e eu tinha consciência de que eu precisava voltar para os caminhos do Senhor. Por isso que eu digo que o centro de reabilitação ele foi um divisor de águas na minha vida. Da mesma forma a cadeia. Depois que eu passei pela cadeia, eu também não quis mais me envolver com este mundo, com o mundo do crime, com o mundo errado, que poderia me levar à cadeia novamente, ou até mesmo à morte. É claro, quando a gente está no mundo, a gente acaba fazendo algumas coisas erradas, mas eu não voltei a me envolver como eu me envolvi no passado. Então, para mim, foi um divisor de águas. Então, irmãos, depois deste processo, que eu passei pela cadeia, saí da cadeia, continuei vivendo a minha vidinha ali, sempre tendo consciência que eu precisava voltar ao primeiro amor, sempre tendo consciência que o pecado, apesar de ser saboroso, ele tinha no final dele um gosto muito amargo e um preço muito caro a ser pago. E eu não estava mais disposto a pagar esse preço. Depois de um certo tempo, irmãos, eu voltei e comecei a voltar a buscar a presença do Senhor, comecei a voltar a buscar o Senhor em oração. O Senhor começou a voltar e as experiências que eu tinha com o Senhor, elas começaram voltar também. Então eu quero contar para vocês aqui como foi que eu voltei a ter experiências, qual foi a experiência que eu tive depois que eu comecei a buscar o Senhor novamente. Bom, eu comecei a trabalhar como pedreiro de piso, fazendo aqueles pisos industriais, e nesse serviço de piso, às vezes eu tinha que viajar, às vezes eu tinha que estar indo para outros lugares. E teve uma ocasião que eu precisei ir para o litoral aqui do Paraná para estar fazendo um serviço lá. Eu estava indo meio que quase toda semana, passava uns 2, 3 dias lá. E um certo dia, eu estava dormindo, irmãos, quando de repente eu percebi que tinha alguém na beira da minha cama, e esse alguém que estava à beira da minha cama, ele era como se fosse fogo. E automaticamente a mesma coisa aconteceu se eu chegar perto do fogo. Quando você chega perto do fogo, você sente que aquilo começa a esquentar de uma forma intensa perto de você. Que se você se aproximar mais, é capaz de você se queime. Então eu tive a mesma sensação. Eu sabia, eu estava ali dormindo, mas eu sabia que tinha alguém de pé na beira da minha cama, e aquilo começou a esquentar, aquele fogo ele começou a chegar a um ponto até, como posso dizer, não me queimar, mas sabe quando você chega perto do fogo, ele está aquela intensidade assim, quase te queimando? Então eu senti aquilo, só que ao invés de eu sentir medo, de eu sentir uma opressão, não, pelo contrário, eu senti paz, eu senti tranquilidade, porque o meu espírito sabia que quem estava ali era o Senhor. Então, aquele dia eu tive esse tipo de experiência, eu tive a presença do Senhor, ela veio em forma, ele ali, em fogo, e aquilo começou a me esquentar a ponto de eu sentir quase ao ponto de me queimar. A segunda vez que aconteceu essa experiência comigo, eu também estava no litoral, se eu não me engano, e eu estava buscando o Senhor, orando, e eu estava dormindo novamente, né? Dormindo, de repente, a presença, aquela mesma presença, ela se apresentou na beira da minha cama. Só que agora, de uma forma mais intensa, de uma forma mais amável e de uma forma mais que trazia uma intensidade maior de paz. E eu tinha uma convicção maior de que era o Senhor. Porque como eu já tinha tido essa experiência no passado, quando aquela mesma presença ela se apresentou ali na beira da minha cama, eu sabia que aquilo era o Senhor. Eu sabia que era o Senhor.
Então, era como se a minha fé aumentasse naquele momento e eu pudesse usufruir mais da presença do Senhor do que na primeira vez. Isso aconteceu comigo. Vou contar uma terceira experiência. Eu fui na casa de um irmão, eu estava com um problema de saúde. Eu cheguei para o irmão e eu falei, olha irmão, eu estou com um problema de saúde, né? Vim aqui para o irmão orar. E o irmão, ele simplesmente olhou para mim e falou assim, quando você passar por aquela porta, você vai estar curado. Eu olhei para ele assim, fiquei como, sabe como daquela criança que dá um dinheiro no mercado assim, fica esperando um troco e não tem troco? Eu fiquei daquela mesma forma, esperando mais e ele, é isso aí. Simplesmente assim, irmão. Naquela mesma noite eu voltei para minha casa, eu já estava com minha esposa, né? Nós deitamos, eu dormi, e quando eu estava dormindo, irmãos, a presença do Senhor, ela veio em forma de uma luz tremenda assim em cima de mim, sabe? Uma luz assim, e quando aquela presença ela veio, o meu espírito ele se elevou. Eu entrei naquela mesma dimensão que eu tinha entrado quando eu fui ungido, quando eu fui selado, era como se eu saísse de uma dimensão e entrasse no outra. Então, naquele momento que aquela luz ela brilhou sobre mim, eu entrei novamente naquela dimensão. E quando eu entrei novamente naquela dimensão, a minha fé ela explodiu. Eu não sei explicar, mas ela explodiu. E eu fui tomado de uma ousadia que eu falei, Senhor, me toma pelas suas mãos. E eu vi uma grande mão assim que desceu, irmãos, me pegou e me elevou assim, ó. E quando aquela mão me elevava assim, ouvi uma voz, irmãos, uma voz linda, intensa, suave e ao mesmo tempo poderosa. E essa voz disse assim, você está curado. Quando aquela voz falou para mim, eu voltei em si e eu tive a plena certeza de que eu estava curado, porque era indiscutível, né, irmãos? Então, tá aqui mais 3 experiências para os irmãos. Próximo vídeo vou estar trazendo mais experiências para vocês, para edificar a vida de vocês. Então, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, fala ali nos comentários, tá? Dá o seu feedback, para que a gente esteja ciente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com esse testemunho, com essas palavras. Amém? Fiquem na paz.